Vamos falar com o Emir Sader. Olá, Emir, você está no Rio de Janeiro. Onde é que você está, Emir? Bom dia. No Rio de Janeiro, Rio bom de dia. Janeiro. Bom, Emir, vamos falar aqui do embaixador do papai. Como é que você está vendo essa possível indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada brasileira em Washington? Pois é, rebaixar esse cargo a um cargo de confiança pessoal. Como já se disse, seria não um representante do Brasil, mas um representante do Bolsonaro, né? Inclusive, os próprios argumentos que ele deu, mais além daquele que o filho acrescentou, né, que tem que ver com o hambúrguer, é a ideia de que ele fala inglês e tem boas relações com o filho do Trump. Quer dizer, coisa que não tem nada a ver com a qualificação para o cargo. Seria rebaixar mais ainda a política externa brasileira. Além de que está lá do lado do Olavo de Carvalho e tudo mais. Então, na realidade, é rebaixar um dos cargos mais importantes. Logo abaixo do Ministério das Relações Exteriores seria o embaixador nos Estados Unidos. Rebaixá-lo a um nível de falta de qualidade absoluta, né? Para o nível de compreensão que o Bolsonaro tem do mundo, ele acha que o filho é o grande especialista, porque o filho vai para lá, vai para cá, é recebido pelo representante da extrema-direita europeia, né, da Hungria, por exemplo. Então, ele acha que isso qualifica. Ele não tem ideia nem do que seja ser presidente do Brasil. O que vai ter ideia do que seja alguém que vai representar o Brasil diante dos Estados Unidos e diante de um governo sumamente polêmico, né, cheio de iniciativas complicadas, como é o caso do Trump. Nós vamos até comentar em seguida tudo nova em relação aos imigrantes. Então, é mais uma vez rebaixar a qualidade, tornar medíocre a representação brasileira no exterior, que já tem sido arrasada pelas posições que têm sido tomadas. Imagine o clima no Itamaraty, primeiro tendo que defender posições como ele está fazendo o Brasil defender em foros internacionais. Em segundo lugar, se vê superado, ultrapassado por alguém que é simplesmente a única qualidade é ser filho do Bolsonaro. Então, na verdade, ele vai acumulando desgastes e descontentamentos enormes no governo e uma falta de prestígio total e absoluta. O Brasil está tomando posições apoiadas pelos países, pelos mais radicais países do mundo árabe em relação a questões de gênero, por exemplo, ou não apoiando investigação de casos de violação drástica dos direitos humanos, e agora coroaria isso. Para defender essas posições, o filho dele está qualificado. Só que tem que ser essas posições do Brasil no mundo, foi isso que o Brasil construiu como presença internacional. Então é coroar essa mediocrização da presença internacional do Brasil e dos critérios que ele tem. Parece que o governo é dele, como em relação ao dinheiro, né? Cortar recursos de universidades, parece que é o dinheiro dele e do ministro da Educação, e não um dinheiro público arrecadado pela Receita Federal da massa da população, como imposto contribuído, imposto arrecadado para o governo fazer políticas para o país como um todo, e não para os interesses específicos da família Bolsonaro, já que nem sequer o apoio dos militares no governo ele tem em relação à indicação do filho. E há muito temor da parte dele de não ser aprovado, ou mesmo ser aprovado com uma votação irrisória para um cargo tão importante. Então ele está ainda tateando, né? Mas veja, se o Brasil ficou 3 meses sem ministro, sem embaixador nos Estados Unidos, esperando o quê? Esperando o aniversário do filho, esperando completar 35 anos. Olha a que nível é tratada uma questão de Estado com a relação do Brasil com os Estados Unidos. Mas para provar que nem tudo está perdido, né, Mira? A nossa querida capitã da seleção dos Estados Unidos, né, a Megan Rapinoe, ela teve um pronunciamento, né? Ela que é campeã do mundo, né, no futebol feminino, disse uma frase que parece estar impactando aí todo mundo, né? Não irei à merda da Casa Branca, né? Pois é, não sei se vocês colocaram no ar. Não é um discurso longo, mas vibrante, extraordinário. Eu acho que dos mais importantes pronunciamentos que a gente teve, políticos e ideológicos, nos últimos tempos. Ela tinha feito essa declaração, ganharam a Copa do Mundo, voltaram aos Estados Unidos, num dia de festa em Nova York, uma enorme mobilização. Ela fez um discurso extraordinário, quer dizer, reiterou essa coisa que não é a Casa Branca, e reiterou, fez um discurso anti-egoísta, né? Eles ganharam sozinhos, lutaram sozinhos, mas se dirigindo ao povo de Nova York, vocês não são fãs, vocês são cidadãos.
Vocês são pessoas que podem fazer o bem pelas outras. Deixem de odiar as outras, amem as outras. Uma convocação à mobilização política que fez com que a primeira pesquisa, como acontece sempre, ela fosse favorita hoje para ganhar as eleições dos Estados Unidos, derrotaria por uma margem estreita, derrotaria o Trump e deixaria os candidatos democratas todos para trás. Ela nunca se pronunciou dizendo que vai ser candidata. Além do mais, reiterou fortemente a ideia da igualdade de condições das jogadoras mulheres com os jogadores homens, que nos Estados Unidos é menor, mas não é só os salários, são os direitos em geral, direito de recursos pela publicidade na mídia, uma série de outras coisas. Fortaleceu muito essa reivindicação no país mais importante na prática do futebol feminino no mundo. Tristemente, a gente pensa comparação com as jogadoras e os jogadores brasileiros. Tem jogadores dignos, né? A própria Marta, com certeza. O Daniel Alves foi levar a camisa da seleção brasileira com o número 13 para o governador da Bahia. É o mínimo, são exceções. Lá nos Estados Unidos ela falou em nome do time, como a elegeu para falar em nome deles, né? Então está na hora dessas personagens serem também instrumentos de transmissão, de mobilização política, ideológica, contra esse clima de ódio de que o Trump nos Estados Unidos e o Bolsonaro no Brasil são os principais agentes. Perfeito, Emir. Bom, vamos lá. Vamos falar aqui também, aí, continuando ainda nos Estados Unidos, né? O Trump começa a expulsão maciça de imigrantes, né, Emir? Pois é, já não bastasse toda a pressão sobre o México, para o México impedir a entrada de imigrantes através do seu território, com a penalização de aumento, de elevação da taxa de exportação de produtos mexicanos nos Estados Unidos, de 5% até 25%, se continuar a chegar imigrantes. Ele declarou, em relação às parlamentares, especialmente as parlamentares mulheres eleitas de origem não norte-americana, se não gostar do país, podem voltar para os seus países. Como se os Estados Unidos não fosse um país de imigrantes, ele mesmo, né? Então, na verdade, é uma atitude de hostilidade, até desqualificação dos parlamentares, além de ser mulheres. E começou a expulsão de pessoas. Está criando um clima de pânico. Tem uma fotografia do centro de Nova York, do Central Park, domingo, que costuma ter uma quantidade de chineses, japoneses brincando, mexicanos, estrangeiros em geral, estava vazio. Eles estão refugiados nas suas casas com medo de uma redada policial para recolhê-los e expulsá-los do país. Além de que o Trump continua a colocar obstáculos ou penalizações para os imigrantes. O imigrante só teria direito de apresentar sua solicitação de entrada nos Estados Unidos depois que tivesse sido rejeitado por 3 outros países. Ele teria que fazer todo o trâmite com o tempo necessário, os gastos, em países como México, Guatemala, Canadá, só para aí ter o direito de se apresentar. É criar uma situação insuportável para quem está preso, né? As prisões já foram denunciadas por vários parlamentares, justamente uma parte deles são parlamentares de origem porto-riquenha e outros, sobre as condições selvagens em que eles estão presos na fronteira, para mostrar o risco que correm os que tentam entrar. Além do mais, dificultar a entrada e, em terceiro lugar, criar um clima de pânico de que vai começar a expulsar aqueles que não estão em condições legais nos Estados Unidos. Muito bem, agora vamos falar aqui da China, né? A economia chinesa, ela acabou crescendo, enfim, como é que você está avaliando, né? Teve um crescimento, mas aqui a mídia tratou de falar que realmente foi a menor dos últimos anos, mas cresceu apesar da guerra comercial com os Estados Unidos, né, Emir? Vamos perguntar para qualquer país, Brasil ou Estados Unidos, se fosse crescer 6,3% esse ano, qual seria o grau de alegria, de euforia das bolsas de valores? Acontece o seguinte, a China crescer 6,3%, 6,5%, como ela prevê esse ano, é muito mais do que ela crescer 9% há 10 anos atrás, porque o PIB cresceu enormemente. Mas, além disso, a China está recompensando essa diminuição relativa do crescimento com a expansão do mercado interno. Fundamental hoje de investir na China não é porque ter mão de obra barata, hoje ela tem muito mais direito do que há um tempo atrás, mas é poder vender para o maior mercado consumidor do mundo hoje, que é a China. Então, na realidade, apesar das penalizações americanas, cria incertezas, mas a China compensa o mercado externo com a expansão do mercado interno de consumo. Então, está na média dos 6,5% que a China prevê para este ano. Sempre a argumentação do Ocidente é a própria China está diminuindo, e muitos governos
alegando que tem dificuldades de crescer porque a China continua a comprar do Brasil o que comprava antes, continua a comprar dos Estados Unidos o que comprava antes, né? Então, na realidade, não é um argumento para dizer que a economia chinesa está entrando em crise. Olha só, o nível ela teve 9 de crescimento há 10 anos atrás, agora está em 6,5. Repito, a partir de um PIB muito mais alto do que ela tinha anteriormente. Então, é um crescimento extraordinário, continua a ser. Estou indo de novo esse ano para lá, porque são os 70 anos da vitória da Revolução Chinesa do Mao Tse-tung em 1949. Né? Grandes festividades, estou indo lá participar de um seminário em outubro. Que legal. Me leva, Emir, para a China também. Claro que sim, pode tirar o visto. Deixa eu dar um último aviso. Sim, diga lá. Diga lá. Na quinta-feira, depois de amanhã, sim, eu vou visitar o Lula. Ah, perfeito. Aí você entra de lá falando sobre essa visita, hein? Eu vou direto esse dia ou conto Ótimo. minhas experiências na sexta-feira cedo. Se houver condições Perfeito. de entrar direto, é de tarde, depois do almoço. Sim, com o Rafael Garcia, dá para falar com o Rafael já. A primeira coisa que eu vou perguntar para ele é se alguma coisa do striptease da Lava Jato o surpreendeu. Não, realmente tá demais, né, Emir? Nossa Senhora, striptease, né? É, tá todo dia. Tá certo, Emir. Muito obrigada aqui pela sua participação. Grande abraço para você. Até Então, mais. até quinta, se der para transmitir, talvez no fim da Ótimo. tarde, ou então sexta-feira já cedo a gente toca deixa só esse combinado tema. já com o Rafael Garcia. Você já entra direto no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, com ele, já dando as informações. E aí depois a gente combina aí também de manhã na sexta, tá bom? Não, por rádio com certeza. Não sei se por Skype, porque eu vou estar lá na Polícia Federal. Ah, tá certo. Se não, sexta-feira cedo já fica estabelecido que é o único tema de conversa. Maravilha. Tá certo, Emir. Um beijo para você. Até mais. Tá, até mais. Tchau, tchau. Falamos com Emir Sader, cientista político e sociólogo.